Bom, vamos lá. A gente continuando a nossa jornada do, do A Voz do Silêncio. O bacana é que a Voz do Silêncio, ela tem dois... Como é que é o nome que ele dá mesmo? Não é capítulo, é fragmento. São dois fragmentos, que na verdade são dois capítulos. E a gente vai conseguir terminar o primeiro fragmento esse ano. E aí a gente continua o segundo fragmento no ano que vem. Mas a gente vai conseguir, né, terminar, né, a primeira parte desse livro. Né? Então, eu achei bacana que, sem nenhuma previsão, a gente consegue encerrar as nossas atividades de 2021 junto com o encerramento do primeiro fragmento. Então, vamos lá. A gente está numa parte bastante interessante que é... Vou colocar o slide, né? A gente parou no último encontro nosso, a gente falou sobre a necessidade da gente voltar para a nossa infância, no sentido de reencontrar a nossa pureza, né? Recobrar o estado infantil, quer dizer, recobrar essa pureza da alma, que não foi contaminada. E aí ele até coloca, né, antes que o primeiro som lhe possa cair no ouvido. Quer dizer, no primeiro momento que a gente tem acesso à existência, a gente já começa a ser contaminado pela nossa cultura, né? E aí vai se distorcendo a forma de compreensão do mundo com as nossas informações. E aí a gente fechou aqui, né, o único mestre, que é essa única consciência, ela ela penetra todo o universo, todas as suas formas de manifestação do universo. é, Até ele coloca as mesmas negras nuvens da matéria. Então tudo é permeado por essa consciência, né, e essa consciência é pura. E aí a gente, através do nosso veículo humano, a gente vai adquirindo informações e vai, através dos sentidos, né, vai concebendo uma ideia ilusória. E a ideia é que a gente silencie todo esse movimento e volte para essa pureza, né, existencial. A gente parou aqui. Então, o 81 ele vai falar: ora aqui, ora ali, estes raios a iluminam como o raio de sol ilumina a terra através da espessa folhagem da floresta. O sol é muito compreendido como a luz, tanto que o principal mantra védico, né, ele é a Savitri, é aquele Om Guru Swaha Tat Savitura, é o Savitri, é o sol. Né? E esse mantra ele é tido como um dos principais, justamente o sentido dele é a ideia de concebermos na capacidade de iluminação, de conhecimento, né? De sair dessa concepção ilusória. Né? Então, o Sol ele é tido como um grande iluminador, né? Um grande ente do conhecimento humano. Então, é sempre usada essa metáfora da luz do Sol, os raios que iluminam, né? De forma de trazer o nosso conhecimento, a pureza, de queimar os nossos karmas. O Sol ele é tido como uma das principais referências, né? De conhecimento e tudo mais. Né? Aí é só que ele fala, mais o discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça calma e a alma firme e pura como o diamante cintilante, o fulgor não chegará à câmara. Então, esse é o ponto, né? A gente se contamina, a nossa alma é pura, ela entra num veículo que é o nosso corpo e começa a experienciar o mundo e adquirir conhecimentos que são chamados de inferiores porque são limitados pelos sentidos, etc. E a gente acaba encobrindo a nossa pureza, a nossa forma objetiva e clara de ver o mundo por camadas e camadas de ilusão. A ideia é que a gente vá purificando essas camadas, eliminando esses véus, né, que é muito usado também esse termo, dos véus que vão encobrindo a nossa possibilidade de entender o mundo de forma pura e se reconectar, né, à existência de uma forma bem pura. Então, é, enquanto a gente não trabalhar arduamente, e esses são os versos que vêm, né, desenrolando aí os últimos versos, enquanto a gente não trabalhar arduamente para que a gente purifique, até o outro, né, não coloca o primeiro pé com lama que ela vai se segurar. Então, são vários versos fazendo com que a gente compreenda que é necessário, né, que a gente trabalhe muito intensamente nessa purificação, e é muito yoga isso, né? Para que a gente consiga acessar. E aí, quando ele fala não chega à câmara, né? Câmara significa a câmara do coração, né? Entendendo que a nossa inteligência verdadeira, né? A capacidade de reconhecimento de uma realidade pura é atribuída ao coração, né? É associada ao coração,
a mente racional, lógica, ao cérebro, e o coração a essa capacidade de entendimento, né, da existência mais pura, Brahma pura, né? E aqui é essa Kundalini, né? Essa possibilidade de a gente retomar, né, essa qualidade mais divina existencial humana, né? É bem a nossa existência humana é a chance que a gente tem de se libertar desse condicionamento animal. Então, para isso a gente precisa se libertar dos condicionamentos mentais, né? Purificar em todos os sentidos. Toda a estrutura do Hatha Yoga, né, se a gente estudar a literatura de Hatha Yoga, que é a parte física, né, ela vai sempre se fundamentar em o primeiro passo é chamado dos Shatkarmas, os Kriyas, é limpar, né? Limpar interna e externamente, é manter esse veículo, esse corpo mais limpo, entendendo o veículo como corpo, mente, todas as estruturas que a gente observa no mundo, né? O mais puro e limpo possível para que a gente consiga ter isso. Por isso que ele coloca. Senão a carne passiva, a cabeça calma, a alma firme, não consegue, a sua luz solar, né, entendendo o sol de novo, com essa concepção de conhecimento, de divindade, não aquecerá o coração. Nem os sons místicos nas alturas acásticas alcançarão o ouvido, ainda que árido no estado inicial. Ainda que a gente esteja, né, nessa busca, se não tiver esse preparo, e aí os sons místicos escutados pelos ascetas, pelos yogis, alcançado na meditação, é chamado de Anahata Shabas, né? Anahata Shabas, aí eu coloquei até, a gente já, em algum momento falou um pouco sobre isso, mas nada é essa existência não manifesta, o som ainda não se tornando som, né? É a potencialidade do som, por isso acástico, por isso usado a palavra acástica, significa espaço, aonde tudo contém, mas não manifesta ainda. E o som, entendendo o som, né, que não é o som melódico, musical, né? O som é esse aspecto vibracional que dá a condição de toda a existência do universo. Todo o universo ele vai se desdobrar em várias vibrações. Então, esse som que é colocado aí é essa vibração, que ele tem um aspecto audível, né, que é chamado de arratanada, que é o que a gente vê, né, a existência mais grosseira e que a gente tem acesso a ela, e o nível de som não perceptível pelo sentido, chamado Anahata, que é esse aí que ele é colocado, né, como esse som místico. E aí, o que é interessante entender desse som místico? Tudo isso são linguagens, né? São linguagens para nos trazer um conhecimento atrás dessa linguagem. Significa esses sons místicos, né? Anahata. Anahata é o coração, né? Isso é sempre ligado ao conhecimento verdadeiro, ao coração. Por isso, Anahata nada. E por que ele é ligado ao conhecimento puro? Porque ele é aquilo que antecede a concepção mental. Então, é assim. Eu recebo uma informação do universo, qualquer ela que seja, né? Seja através dos olhos, sabe? Qualquer um dos sentidos, eu recebo a informação. Essa informação, ela é a informação pura. Quando ela entra no meu sistema, no meu corpo, através de qualquer um dos sentidos, né, o que vai acontecer? Eu vou pegar um grupo de memórias que eu tenho na minha mente e conceber uma ideia daquilo que eu estou vendo através das limitações de onda sonora, das ondas de luz, né? A limitação que eu tenho para receber essa informação, eu vou comparar com as minhas memórias, né, com as minhas informações internas e conceber uma ideia. Quando eu ajo dessa forma muito rápido, tudo isso, quando eu faço isso, o que está acontecendo? Eu perco o conhecimento puro, né, que é essa vibração que eu recebi por um dos sentidos, e concebo uma ideia, que é chamada de Maia, já ilusória daquilo que eu recebi, essa informação. Então, percebe que existe uma diferença entre o que é a pureza da existência, né? E aí é colocado como som místico, nas alturas acásticas, né? No espaço, aquele som no sentido da vibração, né? O conhecimento puro e o conhecimento do qual eu transformo ele através da minha mente. Como é que eu consigo ter acesso a esse conhecimento puro? Cessando as flutuações mentais, que é através da meditação. Então, a meditação eu consigo diminuir esse volume, né? Até chegar num ponto de conseguir cessar a influência da mente e eu ter acesso, então, a esse conhecimento que é chamado de Anahata Chakra, acessível através da meditação. Então, a luz solar que ele coloca, o conhecimento não aquecerá o coração, nem essa possibilidade de conhecer esse conhecimento através da meditação,
ainda que você esteja muito ávido, ainda que você faça muito esforço, mas se você não tiver com a carne passiva, no sentido de o seu corpo está pronto para isso, né? A cabeça calma, a alma firme, quer dizer, se não tiver puro como um diamante, né? Se não tiver esse esculpido, esse veículo para que a gente consiga acessar isso, não adianta. É isso que ele está querendo dizer nesse verso. Então, e o nível causal é esse nível, que só completando, né? Não faz parte desse verso, mas que é o Paranada, que antecede isso, né? Que é a potencialidade, né? Que é esse momento do espaço, onde tudo contém, né? E vai se manifestar ou não, se manifesta de forma diferente. Então, quer dizer, ali, nesse momento, né? Do nada, existe toda a possibilidade que vai se tornar em uma possibilidade qualquer que seja, na hora que ele se manifesta. E aí ele se manifesta de forma pura, que é chamado Naratanara, que é esses sons místicos colocados aí acásticos, e aí ele vai ser interpretado pela mente depois que eu receber essa pureza da informação. Gente, fica claro isso, né? Esse é um ponto assim, interessante de entender, né? Que na meditação a gente busca esse acesso, né? Na verdade, o que a gente busca de forma geral nesse caminho, né? De purificação, nesse caminho de conceber a existência, né? Se libertando dos condicionamentos, é justamente isso, né? Tentar, através do silenciamento mental, que é chamado de meditação, né? Dois aspectos, até a vez falou para conceber, né? Falar um pouquinho sobre o que é meditação. Basicamente, são duas vertentes meditativas, né? Uma de silenciamento, e a vertente budista, é mais concebido pelas vertentes não védicas, né, que é simplesmente usar a meditação como forma de aquietamento, de estabilidade, para que a gente acesse isso. E a tradição védica, ela é voltada mais para a meditação no seu fundamento de conhecimento, de conexão, né? Até a gente falou um pouco em algum momento sobre isso, né? A tradição védica é uma atividade mental, meditação é uma atividade mental, o que diferencia é que é uma atividade mental voltada a Ishvara, né? A nossa reconexão a Ishvara no sentido desse todo, do universo, né? Dessa verdade, né? Desse som místico, dessa verdade que está oculta através das nossas concepções mentais. E aí ele vem para os versos 82, e aqui é bem interessante, quem tem o livro vai notar que a Helena Blavatsky, acho que eu falei Helena, é Helena mesmo, não sou eu, legal, engraçado. Ela que usou essa correlação do Patanjali, dos 8 membros do yoga, com esse texto. Então, eu estou ressaltando isso, que apesar de eu ser uma pessoa ligada ao yoga, não fui eu que fiz essa correlação. Então, achei bem bacana, porque mesmo nesse texto, né, traduzido por Helena Blavatsky, que não é uma yogi, né, ela é uma yogi, mas ela não é nada voltada à tradição especificamente, ela que usou esse comparativo, se você olhar no livro, vai estar lá nos comentários dela, a comparação dos 8 membros do yoga com esses versos. Então, é interessante que eu estou citando isso para que fique claro que não foi aí uma interpretação minha, né? Às vezes, em alguns pontos, eu utilizo as interpretações do yoga para complementar o entendimento do verso. Mas, nesse caso, ficou assim, muito voltado ao yoga, então eu fiz questão de salientar isso, que não foi eu, foi ela. Então, achei bem bacana que existe aí uma conexão profunda entre a literatura que a gente está estudando, é tibetana, e o yoga. Né? Então, ela fala o seguinte, nesses versos 82, 83 e 84, ele fala assim, a menos que ouças, não poderá ver, a menos que vejas, não poderá ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, e quando ele cheira e gosta, estando os olhos e a boca fechados, e os ouvidos e o nariz tapados, quando os 4 sentidos estão fundidos e prontos para tornar-se o quinto. E do tato interno, então, ele passou para o 4º estágio. Então, fica assim, totalmente uma linguagem muito figurativa, né? E aí, o que a Helena Blavatsky colocou? Que isso está se correlacionando aos 8 membros descritos por Patanjali para levar a mente ao estado de Samadhi, que é esse estado de compreensão profunda da realidade objetiva, clara, né? Que é chamado também de iluminação. E aí a gente já deve ter visto em algum ponto, né, dos nossos estudos, mas a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esses 8 membros, essa caminhada, né, que Patanjali descreve através do Yoga Sutra, para que a gente leve a mente a esse estado. Basicamente, Patanjali, né, ele é tido como um semideus, ou como várias pessoas, tem muitas literaturas
que são colocados sobre a, atribuído a Patanjali. Então, não dá para saber se ele é uma pessoa, inclusive as datas das literaturas não têm uma precisão. Então, não entrando no mérito de especificar muito o que é Patanjali, mas o que não importa, o que importa é o que ele, através dele, a gente teve acesso, atribuído a ele. O que ele faz? Né? Existe toda essa conversa que é védica. O budismo é uma tradição não ortodoxa védica. Então, a raiz, no final, acaba sendo a mesma. Né? Do conhecimento, apesar do budismo não ser ortodoxo. O yoga é. Então, o que acontece? Toda essa estrutura de conhecimento, ela nos vai conduzindo, especificamente a essa possibilidade de compreender o mundo de forma clara, que é chamada de iluminação, samadhi. Né? A palavra é samadhi, existem outras, nirvana, e essa possibilidade, desculpa, nirvana não, nirvana seria o aspecto de kaivalya, de moksha, né? De libertar, mas samadhi é o aspecto mais físico, né? Da nossa existência. Esses são pouco mais transcendente à nossa existência. Então, voltando ao ponto, samadhi, iluminação, esses termos são usados para justamente o verso anterior colocou, essa possibilidade da gente conceber uma realidade existencial sem a concepção mental. Sair da ilusão, né, basicamente, que é chamado de Maya, que no budismo é chamado de Mara, o demônio, né, que nos tira a possibilidade de existir de forma objetiva. A gente fica colocando subjetividade, apego, tudo isso é ligado à percepção dos olhos do mundo. E aí existe uma grande questão, que é como levar a mente a esse estado. Esse é o ponto, né? Reconhece, então, tá bom, eu entendo que minha mente cria uma ilusão, eu entendo que eu tenho uma visão limitada pelos sentidos, eu entendo que eu preciso controlar os meus sentidos, que é essa caminhada dos 8 que a gente vai ver, eu entendo que existe uma possibilidade de eu me conectar a uma realidade através do conhecimento mental, tudo isso eu entendi. Qual é o ponto? Como eu faço para chegar nisso? Então, esse aspecto que Patanjali, né, construiu um tratado chamado Yoga Sutras, né? Sutras são aforismos, são máximas, né? Através de 96 máximas, 4 capítulos, né? 4 capítulos, 4 quadras, ele constitui esse caminho. O Tratado do Yoga Sutra ele é justamente a constituição desse caminho para levar a mente ao estado do Samadhi. Então, não vou entrar no mérito de estudar o Yoga Sutra agora, mas basicamente o primeiro capítulo vai falar sobre Samadhi, o que é Samadhi, que é essa capacidade de conceber o mundo de forma clara, real, por exemplo, também com iluminação. O segundo capítulo ele vai tratar do porquê que a mente fica nesse aspecto de, né, o conhecimento da mente em si, né, por que a mente entra nesse princípio de aflição, que a gente chama, são os peixes, e a gente não consegue conceber a realidade, porque a gente se amarra nessa ilusão, né? Aí ele vai desenvolver uma teoria sobre isso, e depois ele vai, subir um capítulo, é Sadhana-pada, Sadhana é prática, né? Ele vai descrever como levar a mente a esse estado. O terceiro são os benefícios que a prática traz, chamado de Vibhuti, os poderes que traz, e o quarto é o último estágio, chamado de Kaivalya, aonde a gente consegue essa capacidade de não se envolver no mundo existindo nele, né? Mas aí o foco agora é segundo capítulo, ele descreve uma prática de 8 membros, chamada Ashtanga, né? Anga é membro, Asha 8. Uma prática de 8 degraus para que a gente consiga levar a mente a esse estado. Então, esse verso exatamente ele está falando. A menos que ouça não veja, a menos que veja não ouvir, ele vai conduzindo, né? E aí o estágio terceiro, quarto e quinto, que são esses primeiros estágios, que são chamados de Antaran, de Bahiranga, né? Barreira de externo, a prática externa, né? O que a gente pode praticar, que nos leva até Pratyahara, que é colocado aí do inércio quinto, do tato interno, né? Todos os sentidos fundidos e prontos para tornar-se o quinto, que é o quinto estágio, que é chamado de Pratyahara. Pratyahara é a capacidade de eu internalizar os meus sentidos. Quer dizer, eu não ficar mais preso. Voltando àquela metáfora, né? A rédea é segurar os cavalos. Os cavalos são os sentidos, a rédea é a mente. Cocheira é a inteligência. Segura os cavalos. Quando o mundo externo já não está mais me influenciando tanto. Quando eu consigo, usar muita tartaruga nessa metáfora, quando eu consigo essa internalização e não deixar que o mundo externo, então, construa essa ilusão, né? Que é chamada de Pratyahara. E a gente vai falar já já desses 5 primeiros membros que é no próximo. E o quinto, né? Aí o verso 85 e 86. Gente, alguma pergunta? Porque agora está havendo bastante informação ao mesmo tempo. Se alguém quiser fazer algum questionamento, fique à vontade. Está tranquilo? Eu embalo aqui, estou falando, às vezes estou achando que está super tranquilo e às vezes não está. Se alguém quiser fazer
colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. Se bem que esse tema eu falo algumas vezes, mas enfim. Tudo certo? Podemos seguir? Bom, fiquem à vontade para interromper, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma interrupção, a hora que vocês acharem que deve, para e interrompa. Então, voltando. Aí o verso 85 e 86, o que ele vai falar? No quinto, que é Pratyahara, controle do sentido, né? Internalização do sentido. Qual o matador de teu pensamento? Legal, né? A linguagem, né? Que o discípulo, o que nós somos? Né? Nós somos os matadores de pensamento que nos influenciam toda essa loucura. Então, o que a gente pode controlar de tudo isso? É diminuir esse fluxo de pensamento. Então, no quinto, que é Pratyahara, ó matador de pensamento, dos teus pensamentos. Todos esses têm de ser mortos de novo, sem mais possibilidade de reanimação. Aparta a tua mente de todos os objetos externos, de todas as impressões externas. Aparta as imagens internas para que sobre a luz da tua alma. Não lance uma sombra, não lance uma sombra escura. Então é isso, né? No final, por que os monges vão para os monastérios? Por que é muito associado, né, como acham, o local ser floresta? Por que os yogis vão para as cavernas? Porque é uma forma, né, de facilitar essa tentativa de não externalização. Né? Se eu estou numa caverna, eu tenho menos acesso à luz externa, eu consigo acender essa luz da alma que ele coloca aí. Eu consigo chegar a esse estágio profundo de aquietamento. Então, eu vou usar de recursos que me ajudem nisso. É um monastério, né? O japa, né? As pessoas vão para o monastério e se fundamentam muito na questão das orações, né? De ritos, né? E de ferramentas para levar a mente a esse estado. A gente até viu, não, foi no curso de formação, existem diversas formas de conseguir isso, né? Tem a linha dos natas, né? Dos nagas, né? Que significa serpente, são os mais austeros yogis na linha shivaísta que usam maconha, haxixe, droga, para levar, para parar a mente. A ideia é parar a mente de qualquer jeito que seja. Né? Entrar no médico se é correto ou não, não importa, né? Mas são diversas tentativas para levar a mente a esse estado. Então, por isso, todas as tradições vão ter essa questão do retiro, né? De sair, de um lugar quieto, de passa, né? Das meditações sem falar, né? Tentar acalmar esses sentidos, né? Tentar trazer. Esse é o ponto do quinto que ele chama aí, né? Que tudo deve ser morto, sem possibilidade de reanimação. Aparta a tua mente dos objetos externos. Esse é o ponto, né? Qualquer volta aí no verso anterior ele coloca, né? Qualquer passo que você dê, ele já volta outra vez. Então, esse é o grande preparo nesse sistema que ele chama de sistema oculto, né? Dharana é quando você consegue o ponto de concentração. Todos os sentidos são internalizados, né? E aí a gente vai ver já esses 8 passos, né? Que a gente já viu em algum momento, que a gente vai rever. Esses 8 passos, os 5 primeiros, que é a prática, onde a gente tem a capacidade de praticar, a gente leva a mente a esse controle dos sentidos. Quando a gente consegue essa capacidade de internalização, que está escrito aí nesses versos, aí a gente leva a mente, então, ao estado de concentração, que é o sexto. E aí vai vir, então, o próximo verso. O próximo verso é: estás agora, então, em Dharana, o sexto estágio. Então, quais são os 5 primeiros estágios? Alguém já deve ter visto em algum ponto. O Patanjali descreve, e voltando a observar, tá? Quem colocou essa correlação de Patanjali, do yoga, com esses versos foi Helena Blavatsky, tá? Não fui eu. Então, achei bem bacana que nesse ponto aí ela cruza profundamente com a prática do yoga, né, esse texto. Então, o que coloca? Assim? Os 8 membros, né, é o caminho para levar a mente a esse estado de samadhi. Então, quais são os primeiros 5? O primeiro ponto, que é chamado de yama, são as restrições, né, que são chamadas de observâncias sociais. O que significa? Eu preciso preparar o meu entorno, né, para que eu consiga levar a mente a esse estado de iluminação. O resultado é esse, samadhi. Eu quero levar a minha mente a essa possibilidade da realidade sem qualquer entorno. Então, o que eu preciso dar? Qual é o primeiro passo? É chamado de yama. Yama é o deus da morte. Né? Então, talvez até seja por isso. O que eu preciso matar primeiro para começar essa caminhada? Eu preciso preparar o meu entorno, né? O que é chamado de disciplinas sociais. O que são as disciplinas? Até não coloquei, deveria colocar, né? Mas enfim. O que são as disciplinas sociais? Não violência, não roubar,
controle da energia sexual, falar a verdade e controle dos desejos. São chamados, né, ahimsa, que é não violência. Por quê? Porque se tiver violência, eu não consigo estabilizar minha mente. Né? Se alguém estiver brigando do meu lado, se tiver um ambiente conturbado, né, com violência, perdi a possibilidade qualquer de chegar no nível de estabilidade profunda. Eu preciso ter um ambiente estável. Então, a não violência é básica quanto a esse aspecto. Tem outros argumentos todos para usar sobre a ahimsa, mas nesse caso, o principal é entender que a gente está buscando estabilidade nossa base. O segundo é não falar, não que é chamado de satya, né, que é a verdade. A mentira, ela vai gerar uma coisas. Até Dayananda Sarasvati, ele fala assim, quando você mente, você tem que usar energia para sustentar a mentira. A verdade não precisa de nada, a verdade ela é em si. Então, todas as vezes que eu gero uma mentira, né, eu preciso ficar sustentando ela, eu vou gastar energia e vou perder a minha estabilidade, a minha capacidade de manter a mente equânime. Então, Satya é o princípio íntegro, né, é o básico. Percebe que isso é chamado de Mahavrata. Maha é grande, Vrata é voto, né? Isso é chamado de grande voto. E aí, todas as linhas do yoga, né, vamos colocar assim, sem yama não tem yoga. Percebe? Não é uma visão mística, uma visão dogmática ou qualquer coisa que seja. É simplesmente porque sem uma base estável, não tem como começar a caminhada. O terceiro é a asteia, que é chamado não roubar. Não roubar é utilizar aquilo que é seu. Na medida que eu começo a utilizar algo que eu não tenho necessidade, eu estou roubando. Então, roubar não é só tirar o do outro, né? Roubar é tirar da natureza aquilo que eu não preciso. Roubar é quando eu começo a desequilibrar um sistema. Na verdade, tudo se busca equilíbrio de todas as formas. Quando eu estou roubando, é quando eu estou desequilibrando, estou usando aquilo que não é necessário. Esse é o princípio de Asteia. Aí depois a gente tem Brahmacharya, que é o controle da energia sexual, né, que é uma energia extremamente forte. Né? Nossa, vale uma colocação aí. Só terminando. E controle dos desejos, que é básico, a gente já falou muito sobre isso. Então, essas cinco atitudes compõem os yamas, a base de estabilidade social. Vale um comentário muito interessante aqui sobre a questão da energia sexual. No, como é que chama? A Auschwitz, dos, dos nazistas, no campo de concentração, eles usavam os judeus para experiências. O nazista, todo mundo sabe as atrocidades que eram. Uma das experiências, olha que coisa muito impressionante. Uma das experiências era assim: eles colocaram contado por uma pessoa que, né, esteve no campo de concentração, contando a experiência que ele viveu. De um lado colocaram os homens pelados, né, e do outro lado as mulheres nuas. Então os homens no lado de frente para eles as mulheres nuas. Entre um e outro colocaram vários alimentos numa mesa e eles não tinham comida, eles estavam passando fome. Então qual era o estudo? Olha que ponto. Qual era o estudo? Eles queriam saber qual dos dois impulsos naturais é a mais forte. Se eles abrindo a jaula, né, dos dois, eles iam fazer sexo ou eles iam comer? A ideia do estudo nazista era entender qual era o impulso mais forte: alimentação, comer ou sexo. Então colocou os dois pelados, né, sem comer, colocou a comida no meio e soltou os dois. É impressionante que isso é real, né? Parece fantasia. O que aconteceu? Quando abriu a jaula, quando abriu a grade, né, as jaulas, os dois jaulas, então no sentido animal, mas enfim, quando abriu os dois, o que aconteceu? Os dois grupos se abraçaram de forma de confortar um ao outro. Então isso é muito bacana de entender, né, que no final a natureza humana é de compaixão, a natureza humana ela é nesse sentido, né? Não é nem sexo, não é nem comida, não é nada disso. Né? Um confortou o outro no nível de respeito. Né? É muito bacana essa passagem aqui. Enfim, isso no estudo do Taoísmo. Enfim, o que eu colocando no final, né, que a energia sexual é muito forte e um dos niyamas é o controle da energia sexual. E aí a gente vem então para os niyamas, são as observâncias pessoais. Quando eu consertei o meu entorno, eu preciso dar o segundo passo. Né? Tudo isso são os estágios para que eu consiga chegar a essa capacidade que a gente viu de receber essa luz do sol, como colocou esse conhecimento
forma geral. Os niyamas, de forma verdadeira. Os niyamas são as observâncias pessoais. Então, se eu conseguir o meu entorno, né, que foi esses princípios que eu coloquei, a gente tem 5 princípios pessoais. E aí os 5 quais são? Limpeza, né, básico, chama de salto. Tudo isso que a gente está falando passa pelo processo de purificação interna e externa. Santosha, que é conhecido como tolerância, né? No final, entender o mundo como ele é, não ficar tentando criar uma ideia do mundo. O mundo tem que ser o que eu quero. E aí desarticula todo esse princípio de estabilidade. É entender o mundo como ele é e simplesmente aceitar. A aceitação que traz contentamento, né? Essas traduções de tolerância, aceitação e contentamento é quase que Santoshi é traduzido por essas 3 palavras, porque uma coisa traz a outra, que não é simplesmente aceitação no sentido de mas no sentido ativo, né? Faz o que tem que fazer e acontece o que tem que acontecer e está tudo sempre certo. Isso é chamado de santoshi. O terceiro aspecto dos niyamas, né, é tapas, disciplina. Né? Isso vocês nem falar, falo todo dia. Né? O corpo tem que ser disciplinado, a mente tem que ser disciplinada. O quarto aspecto é chamado de Swadhyaya, autoestudo, é isso que a gente está fazendo, tentar entender como é esse sistema no qual a gente existe, né? Tendo ele, meu corpo, a minha mente e todo o meu entorno, né? E o último, que é chamado de Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é quando eu me conecto a essa existência, eu me conecto à natureza, eu me torno essa natureza, né? Eu me entrego ao Senhor Supremo, ao universo. Né? E até tem uma observação depois, antes de começar o segundo capítulo da prática, que ele coloca assim, Ishvara Pranidhana, se você entendeu isso, acabou a prática do yoga. Né? Não precisa mais dos 8 capítulos, membros, não precisa mais nada. Entendeu isso? Entendeu tudo. E aí, tendo esses 2 princípios, que é chamado de Yama e Niyama, a base social e a base pessoal, a gente vai ter asana. Asana são as posturas. Eu preciso treinar o meu corpo. O meu corpo é o meu carro, é o meu veículo. Então, ele precisa dar sustentação para essa consciência. No final, ele é a base disso tudo. Então, asanas são o que a gente faz, as posturas, todo o treinamento físico, né? Ele vai levando a gente do grosseiro para conseguir se utilizar essa percepção. O que vem após os asanas, que é esse treinamento físico? Pranayama. Aí eu começo, então, a controlar a minha mente. O pranayama é, através da respiração, eu começo a regular a minha mente. Então, percebe que é um passo a passo de refino. Vai refinando a prática até eu conseguir estabilizar minha mente através do pranayama. Qual é o outro passo que ele colocou no verso anterior, que é o quinto? Pratyahara. Eu tenho capacidade, então, de segurar a aérea, puxar os cavalos, segurar os meus sentidos. Isso é chamado de barreira que eu falei, que é externo, né? Barranga, que são os membros externos. Quer dizer, isso eu posso praticar, isso é uma prática, isso é o meu dia a dia. E esses 5 movimentos, né? E aí, quando ele coloca, então, estás agora em Dharana, no 6º estágio, se eu consigo trabalhar com disciplina, tudo isso que eu falei, todos esses 5 estágios, eu consigo, então, a capacidade de concentração, que é Dharana. Dharana é a capacidade de manter a mente direcionada num foco, que a gente vê aí a dificuldade. Todas as técnicas meditativas que a gente usa, né, na quarta-feira, ou durante as práticas, tudo que a gente faz, né, ela busca um nível maior de concentração. O próprio condução dos asanas, amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma prática dos Namaskar de saudação. Né? O que significa? São movimentos contínuos, né? Vai ser a saudação à lua, a saudação ao sol, estabelecer ritmos, estabelecer essa capacidade de conexão, de capacidade de concentração, de manter a mente num fluxo, né? Tudo isso que é trabalhado no yoga de forma física, ele vai levar a essa possibilidade de dharana, concentração. Eu estou pensando em uma coisa só, né? Eu estou falando, é difícil a gente sentar para meditar, seja utilizando a técnica de respiração, de mantra, qualquer uma, a mente foge. Né? Quando a gente viu, já está pensando em outra coisa. O que é isso? É a incapacidade de dar, que é esse 6º estágio. É quando eu consigo realmente manter a minha mente, né, num ponto só. Esse é o, na verdade, né, é tido como aí começa o yoga. Na verdade, o yoga começa quando eu tenho essa capacidade de concentração, né? O yoga na sua compreensão de reconexão, né? Então, dharana é a mente fixa. Né? Dharana é a possibilidade de manter a mente assumindo a forma do objeto percebido, qualquer que seja. Então, manter a mente sobre um objeto, seja a respiração, seja o mantra, seja algo externo, chamado de yantra, né? Quando você utilizou a imagem externa, enfim, independente da técnica que se use,
esse estado mental, e aí percebe que já não é mais prática, por isso que é chamado de antaranga. Antara significa interno, já não é mais uma coisa externa, já é um ganho, já não existe mais prática. Né? Apesar de a gente usar muito o termo meditação como prática, mas meditação, né, concentração, dhara, dhyana, que é a meditação, esses três que a gente vai ver agora, eles são processos de ganho, não existe prática para isso, né? São estados mentais. Então, a concentração ela vai me levar a essa possibilidade de controle mental, né? De assumir as características daquilo no qual eu estou concentrado sobre. Né? Percebe que isso é a base da nossa existência humana. Né? Se você quer adquirir um conhecimento, você precisa criar ambiente para aquilo, né? E estabelecer um nível de concentração sobre aquilo que você está estudando, que você está se dedicando, para que você consiga adquirir a capacidade de compreensão profunda daquilo no qual você se dedica. Né? Esse é o ponto fundamental do sexto estágio, que é chamado de Dharana. E aí, esse sexto estágio, ele nos leva, né, a conduzir o que é chamado de Samadhi. Então, aí o verso 88, verso 88 é interessante, né, que uma literatura escrita no Tibete, né, que não tinha, talvez, correlação com Patanjali, mas os dois falando das mesmas estruturas de caminhada. Né? Não sei se um... Aí eu não tenho esse conhecimento, se um teve acesso à informação do outro, porque eu não sei exatamente as datas de quando foi escrito o outro, mas, em teoria, né, não existiu uma intercomunicação entre esses dois textos. Né? Muito louco isso. Né? Então, ele fala no 88, quando houveres ingressado no sétimo estágio, né, não perceberá mais os outros três. E aí, três, porque ele está usando a figura do triângulo. E é muito interessante que usa-se muito essa figura. Gente, está tranquilo que hoje está bastante informação. Alguém quer fazer alguma colocação? Estou embalado aqui, estou animado falando, mas eu sei que é bastante informação hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, gente, por favor. Tudo certo? Então vamos lá. Se alguém quiser perguntar, por favor, não interrompa, tá? Ninguém está falando nada, acredito que esteja tudo certo. Então, o que, que ele vai falar no verso 89, né? Que 88, 88. Né? Quando houveres ingressado no sétimo estágio, né, que é o samadhi, né, que é desculpa, o sétimo estágio, que é dhyana, meditação, que vai levar ao samadhi, que é a compreensão, quando ingressar no sétimo, depois do nível de concentração, não perceberá mais o sagrado dos três. O que são esses três? Eu estava voltando, né? Que é usado muito na questão dos chakras também. Os chakras, o que é a teoria dos chakras? Né? É correlacionar os aspectos físicos com os pontos, né? E trazer os níveis físicos para os níveis comportamentais. E fazer uma escada, né? Como está exatamente nisso que a gente está falando, um caminho para levar a gente a essa capacidade de compreensão mais profunda, que é chamada de samadhi, que é esse nível de consciência mais alto. Então, nos chakras também se usa muito essa correlação com os triângulos, onde se coloca a base, né, que são os três primeiros chakras mais instintivos, de desejo, de ação, etc., como o triângulo inferior. E quando ele chega no coração, que a gente é humano, e aí se expande para uma possibilidade divina, se coloca-se como um triângulo superior, né, com a base, né, na conexão entre os nossos instintos animais e a nossa existência humana. Ele se abre para o infinito. Né? Então, o triângulo ele se abre sem limitação. E no começo ele vai da nossa existência animal até a gente se tornar humano e o triângulo é invertido. Então é muito usada essa concepção dos triângulos como base, né, da gente conceber uma existência animal, uma existência humana, uma existência mais condicionada, né? E aí a gente vai chegar num ponto onde ele vai culminar e se transformar numa abertura, né? Que aí tem como essa energia da Kundalini, a expansão da consciência. O triângulo se inverte. Então, quando chegar no nível de meditação, essa capacidade meditativa, que é chamada do sétimo estágio, né? Lembrando, Yama é o primeiro, Niyama é o segundo, Asana é o terceiro, Pranayama é o quarto, Pratyahara é o quinto, controle. Sexto, concentração. Sétimo, o fluxo constante dessa concentração, essa capacidade de manter a mente num ponto só, é chamado de dhyana, meditação, o sétimo estágio. Quando entrar no sétimo, a gente fala assim, e aí você já não percebe mais os três de baixo. Esse triângulo de baixo, não são três. Na verdade, o triângulo que formam essas 5 ações, né? Desde o Yama até o Pratyahara, é tido como esse triângulo. Por quê? Porque daí
você já alcançou um nível no estado meditativo. Você não precisa Danilo, mais. Pode falar. esses sagrados três teria alguma correlação com o Espírito Santo? Não, não, Que a não, igreja... não, não. Não tem correlação com, isso, com a visão porque o número 3 ele é muito utilizado em vários aspectos, né, das concepções filosóficas. Nesse caso específico, ele está usando os três como triângulo, não como três existências no céu, a terra e a alma, ou o Espírito Santo, enfim. Não é uma correlação dessas três forças. Né? Nos Vedas tem Brahma, Vishnu e Shiva, que são, não tem correlação com essas três forças, os gunas, não. Ela está associando ao triângulo de base. Na verdade, não são os três porque é triângulo, porque, na verdade, esses três correspondem a esses 5 estágios: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Percebe? Tá claro? Certo, certo. Então, quando utiliza-se do triângulo, ele está se utilizando da metáfora dos três, ele está se utilizando da metáfora do triângulo, e não de três aspectos. Tá? Então, quando a gente chega nessa capacidade meditativa, isso já se torna unificado na nossa existência. Né? Por isso que ele fala assim, né, não percebes mais os sagrados três, né? Por isso terá se tornado eles. Né? Tu e a própria mente como gêmeos no mesmo nível, e a estrela que fulgura no alto, e aí essa estrela que brilha no alto, ela é correlacionada à ideia do Agya Chakra, que é o ponto entre as sobrancelhas, onde tudo isso que está usado aí de Shiva, do senhor yoga, foi usado por Helena Blavatsky. Eu acho, fazendo questão de ressaltar isso, porque ela fez essa correlação direta com o yoga, que eu acho muito legal. Né? Não é uma colocação minha, porque eu sou mais voltado ao yoga. Mas essa ideia da estrela, né, desse ponto entre as sobrancelhas, por que esse ponto entre as sobrancelhas, né, que é muito ligado à pineal, etc., é o ponto onde você sai da visão do ocular, do olho, dessa visão limitada, de como a gente consegue ver através do olho, e consegue, então, a capacidade de observar o mundo por um terceiro olho, por um olho que não é preso aos sentidos. Esse é o ponto, né? Quando ele fala que fulgura dessa estrela no alto. Então, esses três, que é toda essa base, que na verdade não é três, é o triângulo, que é essa base das observâncias sociais, pessoais, o corpo, né? A asana entendendo como o preparo do corpo, o preparo da mente, como o pranayama e pratyahara, toda essa constituição, ela já está incorporada. Então, por isso que ele coloca que deixa-se para trás esse triângulo e leva, então, a essa busca da estrela, que é o terceiro olho, que é essa possibilidade de ver o mundo com essa realidade que está oculta. E aí ele fala assim, os três moram na glória e a beatitude inefáveis. Perderam seus nomes agora no mundo de Maia. Por quê? Porque daí já ficou a ilusão para trás. Aí já está no nível, no estado mental meditativo, onde a gente começa a se desvincular dessa ilusão, já começa a entender o mundo de forma... Se você perceber, né, os grandes yogis, os santos, as grandes almas, exatamente encontram nesse estado, né, onde eles não estão mais presos na ilusão, tanto que eles abandonam toda essa ideia de ganho, né, desse desfrute da vida de prazer, que a gente está preso a isso. A gente nós somos as crianças que estão presas nesses brinquedos todos. Essas grandes almas já transcenderam isso, né? Todas as grandes almas que a gente vai ver, isso não é como é que fala? Não é glorificando a pobreza, não é nada disso, né? Tem uma outra palavra que eu perdi agora, mas não é glorificar a pobreza, mas é realmente o que é chamado em yoga de vairagya. É um desapego, né? Já passou essa fase, né? Não está mais brincando disso, já não tem mais graça essa busca constante. Por isso que ele coloca, então, que perde os seus nomes agora no mundo de Maia, porque isso tudo faz parte de um aspecto da ilusão, que é bem interessante, porque esse estado que se chega, essas grandes almas, os rituais, as práticas, as técnicas, tudo isso que a gente se dedica com muito afinco, né, para conseguir um pouco de consciência mais elevada, para eles não tem mais sentido, né? Não precisa mais nada disso. Né? Tudo isso se torna algo do mundo de Maia. E aí tornam-se tão só uma estrela, né? O fogo que arde, mas não queima, porque é esse fogo existencial, né, que é chamado de Upadida, né, chama, é a base. O Upadida no sânscrito é traduzido como veículo, né, como o nosso corpo. É todo esse fogo,
da existência, né, ele arde, mas não queima mais. Né? Aquele fogo fica para trás, né? A base, né, que até sempre inalcançável eu chamo, né? O que se busca, na verdade, né, que é essa iluminação, que está preso ainda esse veículo do corpo, nesse ponto, né, ele já se torna já de alcançar essa capacidade de observar o mundo pelo terceiro olho, todas essas metáforas, tá, gente? Essa coisa do terceiro olho, né, da chama, tudo isso são linguagens, né, para a gente tentar chegar a uma forma de expressar tudo isso. Né? Então, sem se apegar aos aspectos, né, da linguagem em si. Mas, então, deixando esse triângulo para trás, toda essa concepção para trás, quando chega nesse estado meditativo, de dhyana, que é o sétimo estágio, a gente já está nessa capacidade, né, de deixar toda a ilusão para trás e tornar-se esse ponto da estrela que é colocado aí, né, que é essa capacidade de visualizar o mundo por esse ponto, né, que é entre as sobrancelhas. E deixar, né, esse fogo da existência, ele vai continuar, porque eu existo, né, a gente continua humano. Esse é o grande ponto que é colocado em Kaivalya, que é o último capítulo do Yoga Sutra, que explica muito, e tem um texto do filho do Krishnamacharya, né, chama Visichanamacharya, se não me engano, que ele... Visicharya, se não me engano. Bom, não importa, depois eu lembro o nome dele, correto? Ele faz um comentário sobre Kaivalya muito lindo, que exatamente ele coloca esse ponto. Essas grandes almas, esses grandes seres, eles chegam a essa capacidade de consciência muito elevada, mas o corpo está aqui. Então, parecem pessoas normais, né? Continuam vivendo como pessoas normais, e esse é o sentido aí do o fogo que arde, mas não queima. Por quê? Tem as necessidades humanas, porque é um corpo. Eu uso muito o exemplo de Cristo, né? Essa a grande alma, no estado de yoga mais elevado, mas se bater um prego na mão dele, fura, sangra, ele continua dentro de um corpo, né? Mas esse corpo arde, mas não queima mais. Né? Ele já não está mais preso àquele corpo. Então, ele vai sofrer as consequências da existência, no qual da natureza, não tem como sair, mas a consciência não. Esse é o ponto, né? Que é chamado de Carvalho. A consciência atinge o estágio onde se desprende dessa existência e aí a experiência é totalmente sem nenhum apego, sem nenhuma identificação. Por isso leva a esse princípio de Vairagya, esse desapego profundo. Por isso leva a essa condição, né, que a gente entende como pobre, né, de não ter nada, mas não é, porque já não existe mais identificação com essa busca de satisfação de prazer, de tudo isso que a gente é muito apegado ainda. Mas para essas grandes obras já não estão mais. Por isso que associa-se essa coisa da pobreza à iluminação, ao estado de santificação. Mas, na verdade, não é uma questão de pobreza ou riqueza, não é uma questão de conquista ou não conquista, é um princípio de sublimação a essa condição humana no qual a gente fica preso. Aí, a existência em si, né, ela passa a ser uma consciência muito mais alta do que tentar satisfazer os desejos, que é esse princípio, né, de controle dos sentidos, que é chamado de pratyahara. Então, eu vou parar aqui, né, porque agora vai começar a falar sobre os estágios, né, de dhyana que leva ao samadhi, que é essa compreensão. Muito bacana, né, porque o livro, no final, ele foi conduzindo a gente por vários caminhos, para depois se cruzar no final, que a gente está chegando no final do primeiro... como é que chama mesmo? No primeiro... aquela usa termo de fragmento, né, o primeiro fragmento, que é essa primeira parte do livro, foi nos conduzindo para chegar no final e aí cruzar ainda com a própria teoria da prática do yoga para levar a mente a esse estado, né, que provavelmente vai terminar esse primeiro fragmento falando sobre o exatamente, mas vai terminar falando sobre essa conclusão desse estado. E aí a gente vai entrar depois no segundo fragmento. Então, eu vou parar aqui, que já são 8h28. Fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para falar o que vocês quiserem, gente. Hoje eu falei demais. Nossa, hoje foi punk, hein? Muita coisa. Isso, na verdade, eu já muito falei. Profundo, né? É. A gente tem que absorver muito devagar, nossa senhora. Com certeza, tudo isso que eu falei hoje, eu já falei isso diversas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Hoje foi um Daí a gente vai juntando. Eu achei muito interessante a Helena Blavatsky ter colocado. Quem tem o livro, vá lá e veja, né? Para dizer que não estou mentindo sozinho.
vai lá, e ela que usou essa correlação do Patanjali com essa parte do texto. Achei bem interessante isso. Mas, gente, Está bem explicadinho aqui. Está bem explicadinho aqui. Mas é muita coisa para absorver, Danilo. Nessa idade. E muito profundo também, né? Muito. A gente tem que ter aula de reforço. Recuperação. Preciso de uma recuperação. Mas é muito interessante, né? Esse caminho traçado pelo Patanjali, né? A forma como ele construiu a capacidade de a gente levar a mente a esse estado, né? É bem, porque é muito prático, é muito simples. E é aquela coisa, né? Esses livros que têm esse conhecimento são sutras, né? É aforismo, é sempre verso, é sempre coisa muito resumida, né? Não é nenhum desses textos são longos, são grandes explicações. Eles sempre procuram a essência para que não se confunda, para que não se atrapalhe depois. É um manual, né? Um manual prático que vai na raiz, né? Para evitar que você também se perca muito, né? Nos detalhes, né? Como você falou, tem que ser colocado na prática, né? E não pode viajar muito, né? Que é aquela coisa, né? Passou de 11 palavras, já começou a virar, começou a atrapalhar o conhecimento. Né? Tem que ser o mais conciso possível, senão já começa a se perder. E eu fiquei aqui pensando, Danilo, que assim, até é difícil a gente falar, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu sou uma aprendiz, né? Então tá tudo certo. Você fala que você passa para a gente, né? Que enquanto criança você tem a mente pura, né? Entendendo Depois, essa criança, desculpa, entendendo essa criança como um aspecto metafórico também, né? Não é específico. Sim, eu que me expressei errado. Mas, depois, com a aquisição de informações, de conhecimento do mundo externo, a sua mente vai se contaminando. Se contaminando. Obrigado, colega. Mas é um ir e vir, não é? Quanto que a gente vai, meu Deus do céu? Porque a gente aprende, pratica, mas ainda não praticou o suficiente, ainda não entendeu o suficiente. Então, não era para a gente estar mais esclarecida? Mas eu estava conversando isso com uma pessoa agora, esses dias atrás. 2 pontos da conversa aí que você colocou. O primeiro é que o próprio texto ele coloca isso, né? O Buda usa muito isso também, que é essa questão de você pôs o pé na lama, né? Que usa muito Lotus com essa referência. Você volta, não tem jeito. Porque aí você está falando, né? A gente vai, mas quando vê, está preso de novo na ilusão, porque a gente está preso nessa lama, né? E não consegue sair. Esse é um dos aspectos. O segundo é que se a gente fizer uma análise da existência humana, né? A gente vai ver que a gente cresceu muito no aspecto de consciência. Se você analisar como o ser humano agia, né, no início do conhecimento que a gente tem de civilização, para hoje, é um salto de consciência imenso. Né, se a gente pegar 50 anos atrás, o próprio exemplo que eu dei do nazismo, né, da escravidão, né, tudo isso, hoje em dia, existe escravidão, existe absurdo e tal, mas não é mais aceitável, né? Não é mais aceitável colocar uma mulher na praça e tacar fogo nela, as pessoas bater palma, achar bonito. Não tem como conceber. Percebe que existe um salto de qualidade, né, na consciência humana. Então, se a gente fizer tá certo que existe muita coisa ruim, existe toda né, a gente vê o mundo do jeito que está, enfim, vários aspectos, mas se você pegar, é muito mais elevada a nossa consciência hoje do que era, né? Então, isso já é um exemplo de que a gente está num caminho evolutivo em aspecto de consciência em si. Né? Muita coisa a gente não aceita mais. Muita coisa a gente conseguiu sair da infância, né? E observar o mundo de uma forma um pouco mais complexa. E tudo isso a gente tem percebido num curto espaço de tempo. Né? Eu acho que até as ferramentas de tecnologia que o ser humano conseguiu conceber, num primeiro momento é deslumbre, né? Ter acesso à pornografia, né? Grande parte da internet é pornografia, se deslumbrar com a possibilidade em si, mas grande parte disso está nos auxiliando a essa conexão, a esse acesso ao conhecimento, a essa possibilidade de evolução. E a gente está caminhando para isso. Não tem dúvida que a gente melhorou muito.
a gente pegar as mulheres, né? É engraçado que sempre em grupos de yoga, de estudo, é muito mais mulher que homem, né? É interessante isso, né? Deve ter não sei qual, mas deve ter um fundamento. Mas se você pegar as mulheres, a forma como as mulheres, ainda tem muito, não estou dizendo que chegou ao melhor dos mundos, não é, claro que não. Mas a condição que a mulher tinha existencial um tempo e hoje, se pegar na própria Índia, que é a estrutura desse conhecimento, nossa, existe uma melhora infinita. É verdade. Hoje na novela, eu adoro Nos Tempos do Imperador. Eu me encontro com ele toda tarde. Adoro. Eu gosto muito também. O dia que eu não posso ver, eu fico, meu Deus, tenho que mandar uma carta para o imperador. Mas hoje, né, que você está falando isso, eu me lembrei da cena de hoje, que está tendo vai começar uma epidemia de cólera no Rio de Janeiro. E a médica, né, que é a primeira médica do Brasil que trabalha na novela, né, que é o personagem, ela vai conversar com as autoridades sanitárias. E daí eles dizem para ela: não, nós precisamos de um médico homem para nos dar esse aval. Olha que coisa. Queira ou não, né? A gente, com tudo isso que a gente está vivendo, em 2 anos conseguiu a vacina, existe informação, a gente está num nível um pouco mais. Mas Verdade. o Wesley, né, com essa visão mais ampla da física, né? Se a gente pegar e traçar uma linha do tempo, o tempo que o ser humano existe no tempo da Terra é uma fração, né? Então a gente acha que está demorando muito, mas tudo isso é um ponto na história, né? A gente vê tanta barbárie ainda hoje, né? Sim, mas se a gente analisar em termos de tempo da existência, é muito pouco, né? Isso que a gente viveu, isso que a gente entende como existência humana, isso é um pingo na história, né? Uma fração de segundos na história. Então dá uma falsa impressão que está demorando, que a gente não chega a lugar nenhum, mas a gente está caminhando de alguma forma. A gente vê as gerações novas, né? Essa questão de gênero, de racismo, né? Coisas que, com certeza, se a gente lembrar, os meus pais, né? Faziam piada de racistas como se fosse uma coisa engraçadíssima, né, na mesa, e era comum, né? E todo mundo achava bacana. Ainda tem isso, infelizmente. Mas já não é tão aceitável. As gerações novas não aceitam mais esse tipo de brincadeira, enfim. Isso é um salto de qualidade. Esses dias mesmo eu estava conversando sobre essa sigla, né, LGBTQIA+, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu já não sei mais o que é binário, o que é não sei das quantas. Aí a Maria Clara, de 15 anos, sentou bem aqui, vó, que eu vou explicar para você. Ai! É desse jeito mesmo. Mas isso é ótimo, né? Que é uma geração que está tudo resolvido na cabeça deles. Porque no final, você desenvolve o amor e empatia, começando por pessoas, independente do que ela é. Né? Não importa se é homem, mulher, se é alto, baixo. O que importa é o sentimento que você desenvolve numa pessoa e não o que ela representa. Né? Mas isso a gente está falando agora. Né? Falasse isso há, sei lá, 40 anos atrás. Nossa! 40 muito menos que 40. Agora, Cristiano, o meu neto que falou o seguinte, quando ele tinha uns 17 anos, vó, não fala mais isso. Não fala mais isso. É melhor você aceitar do que sofrer. Isso ele tinha 18. Você está entendendo? É melhor você aceitar do que sofrer. Mas eu acho ótimo, né? É uma geração que está resolvida, bem resolvida. Né? E dá bastante instrução. Às vezes eu pergunto uma coisa e ele fala assim, vó, vem aqui que eu vou te explicar. É isso aí. Ele é ótimo. Às vezes eu me faço de tonta. Aí ele, vó, vem aqui que eu vou te explicar. Mas é muito bom esses netos da gente. Como diz o meu primo, fala que é uma geração melhorante. Ótima, muito ótimo. E aí dá para ver como realmente vai evoluindo de pouquinho, né? Você vê uma geração após a outra. E aí eu estava pensando também, a gente pode, quando a gente para pensar na evolução nossa pessoal, né? Como que demora também, né? Para você perceber que você adquiriu novos hábitos, que talvez sejam mais saudáveis. Verdade, né?
Então, é um processo longo, né, de massa, né, de muita gente, né, ao longo de muitos A anos. gente mesmo se libertar de racismo, preconceito é difícil, difícil. Exato. Né? Usa a palavra, né, estrutural, né, tá lá dentro da gente. É complicado esse negócio de racismo. O primeiro ponto para a gente começar a trabalhar isso é admitir que a gente é racista. Né? Eu acho que é o primeiro ponto da minha... Que a gente é racista, é homofóbico, é tudo. Quando a gente começa a negar, a gente acha que não é. Tudo. Ficou claro, gente. Eu acho que hoje foi um dia meio puxado, né? Corrido, muito corrido. Muita informação. Nós precisamos ler de novo. Mas é um ponto bem bacana no livro. Eu fiquei contente com isso, que a gente está caminhando para o final do ano, justamente caminhando para terminar o primeiro fragmento. Bacana, né? Acho que o mundo conspira para que as coisas aconteçam no seu tempo certo. E é interessante esse termo, né? Fragmento, né? Porque é uma partícula. Mas eu acho que ela usou também fragmento, aí eu estou chutando, tá? Alguém que souber corrige. Porque ela, se eu não me engano, a história foi que ela não podia escrever, ela teve nos monastérios tibetanos, não podia escrever nada, então ela teve que guardar de cabeça tudo isso. Né? Quando ela saiu, ela fez essa tradução de memória, e, na verdade, o texto é muito mais longo que isso, ela conseguiu alguns fragmentos, né, do texto total, que foram esses 90 versos ou 200 versos aí que ela conseguiu traduzir. Nossa, que loucura, não? Quantos séculos atrás e ela guardar tudo isso na cabeça? Pois é. Pois é. Nossa. É um instrumento para nós, né? Uma pessoa abençoada que... É um espírito abençoado mesmo, diferenciado, iluminado. Gente, alguém quer falar mais Tá alguma bom. coisa? Tudo certo? Hoje foi bacana que a Helena levantou a bola para eu falar do yoga aqui. Ela deu uma levantada de chance aí de eu falar alguma coisa que eu falo todos os dias, então é mais fácil. Então. E foi bastante coisa. Você já tentou, quer dizer, eu continuo engatinhando, viu, Danilo? Eu me esforço, mas eu estou querendo ficar em pé, não estou conseguindo. Eu sugiro que a gente pegue esse texto de hoje, imprima e leve para a cabeceira da cama. Faça a leitura. Eu faço. Para a gente estudar mais. Eu vou parar a gravação para quem estiver pegando, para não ficar muito extenso para quem estiver vindo, mas, gente, namastê, boa noite, obrigado. Namastê.